Bíblia não se lê, Bíblia se estuda. Isso é algo que eu sempre falo para as meninas que eu caminho junto, com quem eu converso. E cada vez mais que eu tenho estudado a Bíblia, eu tenho percebido coisas magníficas de Deus sobre a minha vida. E hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre o que eu tenho vivido nessa estação em especial com Deus. Oi, eu sou Gabi Santos. Eu fiz um tempo atrás um vídeo falando que em 2025 eu oficialmente saí do meu CLT para empreender com o digital. Porém, Deus tinha outros planos e só agora eu estou entendendo alguns desses planos e queria compartilhar com vocês um pouco então disso que eu estou vivendo. Essa história começa lá em Êxodo. Estou estudando o Velho Testamento inteiro, então comecei de Gênesis, li Gênesis todo, estou em Êxodo agora. Em Êxodo 16, especificamente, é onde Deus vem falar um pouco sobre o maná, né? Então vamos ao contexto. A gente tem ali um povo, né, que acabou de sair do Egito, onde eles eram escravos, onde eles não tinham muito o que comer, eles tinham que se virar para conseguir comida, para conseguir tudo. E eles foram libertos pelo poder do Senhor, né? Então eles passam ali pelo Mar Vermelho, o mar se abre, depois Deus faz o mar voltar em cima de todos os egípcios, matando mesmo aquele exército, assim eles não precisaram nem lutar, certo? E ali a batalha estava vencida e eles estavam livres de uma vez por todas. Então é naquele momento em que eles se veem na beirada do Mar Vermelho, pensando sobre o que Deus fez, que eles começam ali a festejar, uau, como Deus é bom, Deus é maravilhoso, dá até aquele temor no coração, né? Nossa, Deus é poderoso mesmo, olha o que ele fez por nós. E bastou 3 dias para que eles, então, andando ali no deserto, reclamassem. E aí a gente vê todo o processo de reclamação do povo do deserto, né? E aí, nesse terceiro dia, tem a primeira murmuração, que é sobre água. Então, eles pedem água ali e tudo mais. Mas, um tempo depois, no dia 45, eles vão reclamar de comida. E é quando eles falam assim: nossa, se a gente ficasse no Egito, seria muito melhor, porque lá a gente se sentava em volta das panelas, comia carne até se fartar, né? E tudo mais. E é interessante a gente lembrar desse momento, né, gente? Porque essa não era a realidade. Sabe, isso não era verdade. Se a gente lê um pouco ali do começo de Êxodo, a gente percebe que eles não estavam vivendo isso. Eles estavam, obviamente, crescendo em número e tudo mais, só que no momento em que o faraó, ele percebe que eles estão ficando muito fortes, ele começa a cair em cima deles, chicoteando, né, colocando ali mais guardas e se colocando naquela posição de maltratos mesmo, né, de escravidão. Então, essa realidade que eles estavam se lembrando não era verdade. E muitas vezes eu me pego pensando em algumas coisas do meu passado e pensando, nossa, como era bom aquela época, porque tinha isso, tinha aquilo, mas no contexto geral não era assim. A nossa memória ela engana a gente, principalmente quando a gente tenta relembrar de onde Deus muitas vezes nos tirou ou a gente saiu, né? E era o caso que esse pessoal aí do povo de Israel estava vivendo, né? Eles não estavam sabendo de verdade lembrar de onde Deus tirou eles. E aí, nesse momento em que Deus, então, em sua fidelidade, para provar sua fidelidade, fala: não, eu vou te dar codornizes, que era tipo codornas, né? A comida ali, o frango, e o maná. O maná que desceria do céu, então eles não iam precisar plantar, não iam precisar nada, era um sustento miraculoso, que era simplesmente um milagre que ia descer do céu. E o maná tinha algumas regras, né? Então, primeiramente, você tinha que todas as manhãs ir lá buscar, né? Porque assim que o sol nascia, ele secava por conta do sol. Você precisava, não podia guardar para o dia seguinte, porque senão dava bicho, apodrecia, ficava fedendo. Então, tinha que ser todos os dias ali. Como um pão de cada dia mesmo, que Deus dava. E com essa farinha ali do maná, eles faziam muitas coisas que eles se alimentavam e sempre era exatamente o que você precisava. Então, alguém que era um homem grande comia mais, ele ia pegar exatamente o que ele conseguia comer, e uma criança ia pegar ali exatamente o que a criança ia conseguir comer. Assim, de fato, não faltava para ninguém, nem sobrava para ninguém. Olha que interessante. E por fim, claro, você ia colher ele por 6 dias.
E no sexto dia você ia colher o dobro, e aquele dobro não ia apodrecer, para que no sétimo dia você comesse sem ter que colher, ou seja, você descansasse. Mas aí o que acontece? O povo, obviamente, ali não vai obedecer o que Deus está falando, né? Então, por um exemplo, ele sai no sétimo dia para tentar colher maná. Olha só que arrogância! Você já comeu 2 vezes, já tem ali, mas aí você quer pegar mais? Enfim, chegavam lá, não tinha nada, não tinha maná, né? Aquele último e sétimo dia. E Deus, inclusive, fala: vocês têm que descansar. Eu fiz esse dia para vocês descansarem, vocês estão me desobedecendo. Aí então eles vão lá e obedecem. Enfim, essa é a história do maná, se você não conhecia direito, tá? Tá em Êxodo 16, vai lá ler também. Mas o bacana é que ao estudar essa palavra eu comecei a perceber, não era só os detalhes do maná ou de como o povo estava respondendo, mas eram coisas sobre mim que eu queria contar aqui pra vocês. Eu, como eu disse, saí em 2025, em janeiro eu já não estava mais trabalhando, para empreender com negócios online aqui no digital, aqui que eu estava fazendo. Estou trabalhando com alguns negócios, né? Mas é muito louco porque desde janeiro eu não consegui ter a mesma produtividade de trabalho que eu tinha quando eu estava trabalhando no CLT. Eu fazia o CLT 3 dias da semana e de segunda e sexta eu fazia esse meu outro trabalho na internet, certo? Atendendo empresas e tudo mais. E nessa época, gente, eu ganhava em torno de 4, 5 mil, dependendo do mês. Tinha meses que era muito bom, chegava a 5 mil. Eu cheguei a 6 mil em um mês. E tinha meses que era por ali, né? Uns 3 mil por aí. Sempre era nessa faixa, né? Mas é engraçado pensar que eu tava sempre me esforçando muito. E eu tenho muito esse ensino na minha vida, de que eu preciso me esforçar. Mas quando eu entendi que eu estava fazendo tudo isso e muito mais no meu trabalho de internet do que com o meu CLT, eu pensei, não, eu vou deixar então meu CLT, agora que eu já dei uma estabilizada, e aí eu volto fazendo puramente meu negócio de internet e eu vou ficar muito rica, né? Era isso que eu tinha em mente. Então eu falava, nossa, eu vou começar a fazer muito dinheiro, porque se eu tô conseguindo fazer esse tanto só com o tempo de trabalho que eu tô tendo, imagina se eu trabalhasse 24 horas com isso. Pois bem, desde janeiro até agora, agosto, ou seja, eu estou quase um ano aí sem estar no CLT. Tudo que eu vivi foi não alcançar o que eu alcançava quando eu estava trabalhando no meu CLT. Tudo que eu vivi foi simplesmente começar a mudar muito a minha mentalidade em relação ao trabalho, a não me reconhecer mais no trabalho, a não conseguir entender, eu tô em casa, mas tô trabalhando, aquela coisa toda, foram muitas coisas na minha cabeça. Mas acima de tudo, era uma pressão psicológica por conta da criação que eu tive. A minha vida toda, como eu disse para vocês, fui criada para trabalhar. Fui criada para entender que eu precisava render, eu precisava trazer dinheiro para casa, mesmo sendo mulher. E quando eu me vi em casa, eu tinha muito essa visão sobre mim, tipo, uma vozinha na cabeça falando: não, você é vagabunda. Não, o que é isso? Você não tá trabalhando, você não tá levantando 5 horas. Tanto que nos primeiros dias eu tentava acordar 5 horas da manhã e ficar em casa fazendo coisas em casa. Nunca deu certo. Não, mas você tem que acordar cedo, você tem que. Você não tá pegando ônibus, você tá trabalhando de casa. Nossa, virou dondoca, virou. Todas essas palavras que eram críticas que eu ouvi muitas vezes na minha vida e que eu não estava sabendo lidar comigo mesma. E vinha sobre mim um sentimento gigantesco de culpa. Mas ao mesmo tempo que tinha esse sentimento de culpa, de não estar fazendo, não estar produzindo, não estar gerando dinheiro, eu também tinha um chamado do Senhor para parar. Um chamado que veio por uma insatisfação com o que eu estava fazendo, por uma falta de ânimo também, mas eu comecei a perceber que não era só eu que estava desanimada, que era só tô procrastinando. Não, era Deus falando, para. Eu trabalho desde os 15 anos e quando eu comecei então Eu casei com 23. Quando eu comecei a fazer isso que eu falei pra vocês, 5 mil reais por mês, eu comecei a colocar dentro de mim uma certa soberba disfarçada. Já ouvi muitas vezes eu falando pro meu marido que eu trago mais dinheiro pra casa do que ele. Falando essas palavras, me sentindo um pouco mais, de certa forma, ali, crescendo um sentimento de arrogância.
E muitas vezes, quando a gente ia falar sobre limpar a casa e tudo mais, eu falava isso. Ei, eu trabalho em 2 trabalhos. Eu trabalho o dia todo, às vezes eu chego, trabalho à noite também. Você tem que fazer, porque quem tá ganhando mais sou eu e etc. E Deus foi me revelando depois que esse chamado ao meu trabalho parar de dar certo, a eu desanimar, foi para justamente impedir que eu colocasse essas mentiras no meu coração, essa arrogância no meu coração. De entender que, olha só, tá vendo? Não é porque você trabalha, trabalha, trabalha que você consegue. É porque eu, seu pai, te dou. E muitas vezes o que você tem também é graças à segurança que você tem pelo que o seu marido te dá, do que ele tá acordando cedo para trabalhar e tudo mais. Então eu fui nesse processo todo desconstruindo dentro de mim essa visão. E eu não sei se é uma visão popular, eu não tenho certeza disso. Como eu disse, eu sou mulher e normalmente a mulher não é ensinada isso, né? Mas na minha família, sim. Eu venho de uma família de mulheres guerreiras. As mulheres que muitas vezes tiveram que sair de casa, largar seus filhos com outra pessoa, para trabalhar, para sustentar, aquela coisa toda. Então, eu não conseguia muito me enxergar como a mulher do lar. E só a mulher do lar. Eu acreditava que eu ia precisar fazer alguma coisa. E ontem, conversando com Deus, eu disse que se for para eu não ser nada, e eu ser só a mulher do lar, e depois só a mãe que fica em casa e não faz nada, e não tem uma carreira, não tem um nome, não tem uma fama, não ganha milhões, tá tudo bem. Eu vou estar servindo a maior missão da vida, que é o Ministério da Família. E isso me trouxe paz, sabe? E muitas vezes a gente não entende isso. E pode ser que o seu caso não seja esse, não seja o seu momento, não seja igual. Você está no momento agora de trabalhar mesmo, de fazer e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, Deus diz: ei, quem dá o sustento sou eu. Então que a gente possa ter paz, quer seja qual for o nosso momento, de entender que o maná quem traz é Deus. E quando você descansa nele, tem essa fidelidade, você é uma pessoa que dá o dízimo, você é fiel ao Senhor, você presta atenção nos seus gastos e tudo mais, e você tira o seu tempo para passar com o Senhor, você aceita essa dependência de Deus, não importa se você vai parar de fazer hora extra, não importa se você vai parar de trabalhar até domingo, sabe? Tem gente que trabalha até de domingo e não vai na igreja que está trabalhando. Mas você vai ver que vai sobrar dinheiro. Que o sustento vai estar lá. Que vai estar tudo que você precisa lá. E mesmo que você não esteja milionário, igual a internet aqui diz, milionário aos 15, milionário aos 17, bilionário aos 20, vai estar tudo bem. Porque o contentamento que você tem no teu coração é o que vai importar mais. Então que a gente não venha ser pessoas como o povo de Israel, que vai sair até no domingo, no 7º dia, para ir atrás do maná que Deus já entregou nos 6 dias. Que a gente não seja essas pessoas que vai querer guardar para amanhã, para ver se sobra, vai fazer mais, porque a força de conseguir o que quer tá aqui. Não, mas que nós sejamos mulheres que faz o que tem que ser feito, mas descansa no entendimento de que quem traz é Deus. E eu tenho vivido muito isso, entendendo que antes de querer ser alguma coisa, antes de querer focar gigantescamente em uma carreira, eu preciso cuidar daquilo que o Senhor tem me entregado hoje. E mesmo que isso não me traga retorno financeiro, a minha parte é importante, que é a família, que é a minha casa. E a gente tá, nesse momento, reconstruindo essa ideia na nossa sociedade, né? Mas como cristã, eu afirmo que se a sua casa não tá bem, de nada adianta a tua carreira lá fora. Porque lá você é descartável e você é substituível. Podem te colocar, substituir por outra pessoa. Você pode ser gerente, você pode ser incrível. Mas no momento em que acha que você não tem mais valor, você pode ser substituída por qualquer outra pessoa que pode até ser melhor do que você. Agora, do seu lar, você é insubstituível. Ninguém pode ser a esposa do seu marido no teu lugar. Porque se isso acontecer, seu casamento acaba. Pode ser que ele case com outra mulher, enfim.
Então ninguém pode ser, eu não sou mãe, mas no seu caso, ninguém vai ser mãe no seu lugar. Seus filhos precisam de você mais do que o seu trabalho precisa. E eu entendo que nós passamos por um momento de situação do nosso governo e tudo mais, e de desigualdade social, que às vezes a gente tem que sair para trabalhar. Que isso não te gere culpa, mas que você não passe o seu trabalho na frente dos seus filhos, sabe? Que você saiba descansar, dar o seu melhor, mas no momento que acabou, tipo, chega, agora o foco é meus filhos, sabe? E que nisso o Senhor possa continuar te enchendo cada dia mais do maná que vem do céu. Amém? Espero que essa mensagem tenha sido boa para vocês. Não apenas leiam a Bíblia, estudem, esse livro maravilhoso. Deus abençoe vocês.